Olá, turma! Bom dia! Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a disciplina de arte, tá? O primeiro assunto do livro didático, chamado Movimento Arte Concreta. Muita atenção, que a Pro agora irá iniciar o assunto. Diante de qualquer dúvida, podem perguntar. Vamos lá! Então, meus amores, o movimento arte concreta surgiu na Europa durante o século XX, com a intenção de produzir obras que usassem apenas elementos, que são eles, os pontos, as linhas, cores e planos, certo? Porque esses elementos, meus amores, são o que há de mais concreto em uma pintura. Então, os pontos, as linhas, as cores, os planos são os elementos mais concretos em uma pintura, certo? Na arte concreta, nós temos como características. Vejamos. Elas não recebem informações da natureza, certo? Nem sentimentalidade, excluindo tudo que é simbólico, certo? Então, podemos observar que nessas obras de arte não vimos árvores, também não vemos céu, não vemos sentimentos, certo? Então, a arte concreta, certo? Elas não recebem nenhuma informação da natureza, nem da sentimentalidade. Exclui tudo o que é simbólico, certo? A obra não tem nenhum significado, além dela mesma. Não retrata política ou movimentos sociais. A pessoa, meus amores, que faz a obra, que vai dar o significado a ela. Não irá existir uma outra obra igual, certo? As obras são construídas por elementos puramente plásticos, como a Pro já falou para vocês, que são eles os pontos, as linhas, as cores e planos, certo? Então, os pontos, as linhas, as cores e os planos são os elementos mais concretos em uma pintura. Aqui nós temos uma obra de Otto, certo? Ele que foi um grande artista, que participou do movimento da arte concreta, certo? Observem, podemos até tentar entender o que ele apresenta em sua obra. Vejamos. Aqui nós temos, observem, parece ser um rosto, não é isso? E aí ele juntou, observem, linhas, planos, certo? Para formar a sua obra. Então, numa arte concreta, não existe uma outra obra igual, certo? A pessoa que faz a obra, ela que vai dar o significado, ok? Então, não vamos ver uma outra obra igual a esta. Ela é única. Aqui nós temos uma escultura de Carlo Vivarelli, certo? Observem. Então, aí nós temos a obra de Carlos Vivarelli. Ele que também foi um grande artista, certo? Ele que fez essa escultura aí singular, com características próprias. E a arte concreta é isso. É uma obra única. Não expressa sentimento, não expressa natureza, certo? As cores, meus amores, são os elementos muito importantes para as obras da arte concreta, pois é um dos principais elementos desse movimento. No universo das cores, temos duas classificações ou subclassificações. São elas as cores frias ou quentes, que vamos ver agora. As cores frias, turma, são as cores que representam frio,
descanso, tranquilidade. Que são elas? Violeta, azul e verde, certo? Já as cores quentes são as cores que representam calor, alegria, certo? Que são elas? Amarelo, laranja e vermelho. Então, se a Promaíse resolve solicitar, certo? Que vocês façam um desenho, tá? E nesse desenho você deve representar com cores frias. Já sabem que as cores frias são elas: o violeta, o azul e o verde, certo? Já as cores quentes, não podemos esquecer, são as cores que representam calor, alegria. Vocês deverão utilizar o amarelo, laranja e vermelho, certo? Aqui nós temos um disco cromático. Ele que apresenta, certo? Faz a representação das cores. Observem. Aqui nós temos as cores frias, observem. E do outro lado nós temos as cores quentes. Vejamos também no disco cromático as cores primárias e secundárias, tá? As primárias são elas, observem, o azul, amarelo e vermelho. São as cores primárias, tá? E as demais cores são as secundárias, ok? Então, com as cores primárias, nós formamos as demais cores, que são as secundárias, ok? Então, com o amarelo, o azul e o vermelho, nós podemos formar as demais cores que nós chamamos de secundárias, certo? Tchau, tchau, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Caprichem nas atividades. Boa sorte!